Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa estamos falando sobre dengue, uma doença perigosa e que precisa ser tratada, ser falada, ser prevenida. Doutor Marcelo, a gente falou sobre diversos aspectos relacionados à dengue, mas eu queria que você falasse sobre qual o impacto da subnotificação da doença em decorrência da pandemia da Covid-19. O principal impacto é a gente evitar o meio mais importante de prevenir a doença, né? Quando a gente tem um caso de dengue, a gente faz um controle geográfico daquela região, tentando isolar a região, protegendo contra a proliferação dos mosquitos que causam a dengue. Então, se eu não notifico, eu não consigo fazer esse bloqueio, e aí a doença se espalha. Como o mosquito tem uma velocidade de reprodução muito alta, quanto mais tempo eu demoro para notificar, para saber de onde vem o caso índice e isolar aquela região, mais rapidamente aquilo se espalha e ele vai virando um problema de saúde pública, porque aumenta o número de casos. E imagina que a gente já tem uma sobrecarga do sistema de saúde em decorrência da pandemia do Covid-19, imagina a gente ter, além disso, uma sobrecarga em decorrência dos casos de dengue junto. Marcelo, e em relação ao papel da atenção primária em saúde no acompanhamento e também na prevenção da dengue? A atenção primária é o coração do combate da dengue, especialmente porque é onde você vai conseguir gerar informação de qualidade para a população. O trabalho do sistema de zoonoses e da Secretaria de Saúde local, ele é muito dependente da ação dos moradores. Porque por mais que entre um técnico lá da zoonose para poder fazer o combate do mosquito dentro de casa, dos criatórios dentro de casa, o melhor jeito ainda é eu evitar que o mosquito se crie onde eu moro. E ninguém melhor do que a gente mesmo para conhecer a nossa própria casa, entender onde é reservatório de água, para não deixar ficar juntando lixo. Se eu tenho terreno, né, eu não deixar o terreno baldio juntando criatório de mosquito, para que o trabalho da zoonose possa ser de possibilitar. Se eu já sei onde tem o criatório, eu posso ligar para a zoonose e pedir o socorro. E aí eles vão lá e eliminam os criatórios. Mas eu posso facilitar esse serviço, tanto evitando que eles se criem, quanto identificando eles para na hora que eu receber uma visita do agente, eu já levar ele diretamente no local, né? Nos ralos, vasos sanitários, evitando que a proliferação do mosquito aconteça. O melhor lugar para isso acontecer é na atenção primária. Outro jeito é para poder fazer o diagnóstico precoce e notificar adequadamente os casos suspeitos. Eu não preciso notificar um caso confirmado, eu notifico um caso suspeito. A simples suspeita já é suficiente para eu começar a fazer as ações de bloqueio, de prevenção e evitar que o problema que poderia ser isolado se agrave e vire um surto naquela região. Porque nas nossas condições, especialmente aqui do Sudeste, é muito fácil um surto começar. Que eu tenho as condições perfeitas para o vetor se reproduzir. Isso tem tudo a ver com a educação, a necessidade de educação, pelo menos. Isso tem tudo a ver com a educação. Um outro trabalho muito importante da atenção primária é junto às escolas, para poder educar sobre o mosquito, educar sobre o ciclo de vida dele, ensinar as crianças a poder se cuidar e prevenir, né? Existem outras medidas, além da criação do mosquito, né? Que é o uso das redes, por exemplo, das telas de proteção, o uso de repelente. Eu posso usar citronela, velas de citronela, para poder afastar o mosquito e evitar que ele pique e faça a transmissão, a inoculação do vírus na pessoa. Vamos lá, repelente. Até que ponto eles funcionam? O repelente que a gente passa na pele ajuda também? Ajuda. O repelente ajuda muito. Eu preciso usar o repelente igual eu uso o protetor solar. Todo dia, toda hora. Qual que é a diferença? É o período que eu tenho que reaplicar, né? Enquanto protetor, às vezes eu vou precisar reaplicar a cada 2 horas. O repelente, dependendo do tipo dele, eu vou precisar de 6 a 8 horas, alguns 12. Então, onde é a falha? Que às vezes eu não reaplico. E aí eu passei e acho que está tudo certo. Aí se eu estou em algum lugar onde eu vou nadar, uma piscina, um riacho, alguma coisa assim, eu preciso reaplicar o repelente.
Senão eu continuo exposto e aí eu achei que eu estou protegido e na verdade não estou, e o meu risco de me contaminar continua alto. Mas todas as pessoas podem usar repelente? Por exemplo, no caso de gestantes, elas podem usar repelente? Crianças muito pequenas? A gente recomenda o uso para gestantes, mas eu preciso verificar na embalagem do meu produto se ele está liberado por conta de alguns componentes químicos da fórmula. Certo. E crianças precisam ser maiores, de 2 anos, para poder utilizar. Certo. Marcelo, você também falou sobre o ciclo de vida do mosquito. Qual é o ciclo de vida do mosquito? E junto a isso eu quero te perguntar uma outra coisa. Muita gente tem dúvidas sobre a transmissão. O mosquito, ele precisa ter picado uma pessoa contaminada ou não? Ele já transmite a doença por si só? O mosquito que está contaminado, que carrega o vírus, ele se reproduz e aí o vírus já está lá. Ele não vai picar uma pessoa e aí passar a transmitir, né? Ele já está com o vírus. Em relação ao ciclo de vida, então um mosquito adulto vai colocar os ovos, né, uma fêmea do mosquito. Esses ovos eles vão ficar ali sendo chocados, né, maturados, num período curto. Aí vai eclodir uma larva, essa larva vai ficar ali na água, larva livre, depois ela vai se transformar no mosquito e aí ela vai ganhar o mundo para poder picar outras pessoas. Vai ganhar um mundo para fazer um estrago. Exatamente, é mais ou menos esse o ciclo, e aí a gente consegue evitar a transmissão barrando o ciclo de vida do mosquito. É a única forma. É a melhor forma, né? Ou evitando que eu seja picado, ou evitando o mosquito de se reproduzir e se propagar. Eu preciso ficar atento em relação a essa questão do ciclo de vida. Só as fêmeas transmitem, só as fêmeas picam, né? E aí elas vão ser as transmissoras, e aí a gente precisa ficar preocupado com o horário, né? Existe um horário do dia, uma altura que o mosquito prefere voar, e a gente se atentando a isso acaba se protegendo. Certo. Mas ali a vacina contra a dengue, essa vacina é efetiva? Vacina é sempre uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Existe uma vacina contra a dengue, ela não está disponível no Sistema Único de Saúde, ela está só no Sistema de Saúde Suplementar. Ela tem uma eficácia e um nível de segurança que é importante, por isso ela é possível de ser comercializada, né? Mas ela ainda não está disponível para a gente no Sistema Único de Saúde. Marcelo, apareceram sintomas, quando eu devo procurar o atendimento médico? Assim que possível, né? Quanto antes, melhor. Justamente para eu poder me precaver em relação às complicações e manter o meu segmento e o meu monitoramento das complicações. Então, comecei com febre alta, e aí eu preciso de febre mais 2 sintomas. Dor articular, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, náuseas e vômitos, as manchinhas. Eu preciso já procurar ajuda, não preciso esperar todos os sintomas. Febre, mais algum sintoma aí em específico, já eu preciso olhar. Marcelo, eu queria que você falasse melhor sobre os tipos de dengue. A gente falou bastante ao longo do programa, né, sobre os 4 tipos de dengue, mas eu gostaria que você explicasse melhor sobre a característica de cada tipo de dengue. A característica... E os sintomas de cada um também. Ela não está ligada ao tipo de vírus, ela está ligada à forma clínica. Então eu preciso lembrar que o que causa o sintoma da dengue não é o vírus. Isso é uma mensagem muito importante da gente frisar. É a resposta do meu corpo a esse vírus. O vírus é o mesmo. São 4 formas de vírus diferentes, mas a manifestação clínica que eu vejo no final das contas não tem a ver muito com o vírus, tem a ver com a resposta do hospedeiro. Então, eu posso, não depende do tipo de vírus, eu vou ter as manifestações clínicas. O que muda no nível de gravidade? A repercussão hemodinâmica da dengue. O que é a repercussão hemodinâmica da dengue? É a capacidade do meu corpo e do meu coração continuar batendo e gerar, bombear o sangue para onde ele precisa chegar. Quanto mais grave a dengue, menor essa capacidade de bombear, que vai gerando a situação do choque da dengue. O que gera essa situação de choque? O aumento da permeabilidade capilar, né? Então, com isso, aquilo que é líquido dentro do meu sangue extravasa dos meus vasos, e que vai gerar uma hemoconcentração, né? Além disso, a hemólise, que é uma outra coisa que acontece na dengue com muita importância. Então eu tenho menos hemácias, menos plaquetas, né? Tem um consumo disso e meus vasos ficam mais frágeis, uma fragilidade capilar. Com isso, a porção líquida do sangue vai embora. Quanto mais isso é intenso, mais líquido eu perco de dentro dos vasos para as cavidades. Então, pulmão, barriga
e aí eu vou tendo a síndrome do choque da dengue. Então a dengue ela pode ser leve, moderada, grave. O que vai determinar essa forma clínica da dengue é o quanto esse estado inflamatório vai acontecendo. O que diferencia uma coisa da outra é que numa eu vou ter os sintomas clássicos de febre, dor abdominal, dor articular, dor atrás dos olhos, as manchas, posso ter um outro sangramento leve. Na forma moderada eu já vou ter uma dificuldade de manter a minha pressão normal, eu vou ter sangramentos mais importantes, posso ter sangramento espontâneo. Uma coisa é eu ter sangramento quando eu estou escovando os dentes, outra coisa é eu acordar e olhar que do nada eu estou tendo sangramento espontâneo. Né? Isso vai tornando a forma clínica mais grave. Até que eu posso ter grandes perdas sanguíneas na forma grave, não conseguir manter o bombeamento cardíaco, precisar de droga vasoativa para isso, então eu preciso de um remédio que faz o meu coração bater, aumentar a minha pressão e manter a minha circulação eficaz. Essa forma é a forma mais grave de todas, é um quadro dramático e que a gente precisa correr muito contra o tempo para não deixar chegar nesse estágio. Marcelo, e a dengue ela é mais perigosa para uma determinada faixa etária? Sim, para os idosos, né? Idosos e crianças, mas especialmente os idosos por conta de uma questão da fragilidade já inerente, né? Então, eu preciso lembrar que outra questão que envolve a gravidade é episódios anteriores de dengue. Quanto mais eu posso ser jovem, se eu tive outros episódios de dengue, quanto mais frequente eu tenho, importante frisar isso, maior a chance de eu ter uma forma grave da doença. Mas para os idosos, por conta do risco de desidratação aumentado já da própria condição da faixa etária, eu fico com esse risco aumentado. E para crianças também, porque a criança sente muita desidratação, né? E aí eu preciso me atentar, os sinais de alarme são os mesmos da criança e do adulto, que vai mudar mais o esquema de hidratação por conta do ajuste do peso, mas os planos são os mesmos. As orientações são as mesmas, então a mãe precisa ficar atenta a essas manchinhas que acontecem, a prostração, o nível da febre, tempo de evolução dos sintomas. E fiquei com suspeita, eu vou ao pediatra, vou ao médico de família, vou ao generalista mais próximo para poder tirar a dúvida, fazer a prova do laço e investigar. Tá. Outra coisa que é importante frisar é a necessidade de prevenção, né? A necessidade de manter o vetor afastado, interromper o ciclo, né? Isso, eu preciso do mosquito. Combater o vetor é o principal jeito de me manter livre da dengue. Eu não consigo prevenir dengue de outra maneira que não seja evitando a transmissão. Eu não tenho um remédio que evite de ter dengue. Eu tenho a vacina, mas como a gente já comentou, a vacina não está disponível pelo Sistema Único de Saúde. O melhor jeito é evitar a reprodução do mosquito, evitar o aumento dos criatórios. E se eu conseguir usar repelente, usar os mosquiteiros, evitar que o mosquito chegue dentro de casa. Principalmente nesse momento em que a gente passa por uma intensificação das chuvas, né? Mais chances de água parada, mais chances de acúmulo de água no quintal. E cada um faz a sua parte também, né? Entender que não é porque alguém não fez que você não vai fazer. A gente depende uns dos outros, porque não adianta a minha casa estar segura e a do vizinho ser um criatório, né? Então a gente precisa ter responsabilidades e cuidados uns com os outros. Quando eu protejo a minha casa, eu estou protegendo a casa dos meus vizinhos. É um pensamento mais colaborativo. Sim, a gente depende uns dos outros, assim como no combate à pandemia, não adianta eu usar máscara se o outro não usa, a mesma coisa em relação à dengue. Eu preciso que a comunidade haja de modo coletivo para garantir o bem-estar de todos. E cuidado também com as vias públicas, né? Porque a gente pode cuidar da nossa casa, mas também tem que tomar cuidado com o que é coletivo, com o que é comum. Quando eu jogo lixo no chão, eu estou criando oportunidades de criatório e reservatório para o mosquito, e isso aumenta a chance da transmissão ali. E cuidar do ambiente em que a gente vive também é uma questão de saúde. É uma questão de saúde, como a gente sempre fala aqui. A gente faz muito mais saúde fora do consultório, fora do hospital, do cenário clássico de cuidado em saúde, né? É isso aí. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Você parceiro de programa e também convidado hoje. Exatamente, Glaucia, é sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar com você aí de casa as informações mais adequadas e esclarecer as dúvidas de todos. Muito obrigada e obrigada a você também por estar mais uma vez conosco nesse Hora da Saúde. Já sabe, né? No nosso YouTube, youtube.com/Hospital de Amor, tem lá todos os nossos vídeos, vai lá, assista novamente, dê um like, compartilhe com quem você quiser. A gente se encontra em um próximo programa.